Olá, pessoal! Eu espero que todos vocês estejam bem. Sou Marisa Mello, pedagoga terapeuta, especialista em dificuldades na aprendizagem. E hoje quero conversar com você um pouquinho sobre o raciocínio lógico matemático. Eu recebi algumas solicitações nas minhas redes sociais para que eu falasse um pouquinho mais sobre isso, principalmente nesse momento, em que os alunos estão regressando às escolas depois aí de aulas remotas em função da pandemia. Aí no meu canal vocês vão encontrar a base, Eu já trabalhei isso em alguns vídeos onde eu falo sobre essa base do raciocínio lógico, Que são as noções espaciais que a gente fala lá na educação infantil. Então, para a gente começar, eu vou pedir para você que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, Ative o sininho aí para receber as notificações, assim todas as vezes que eu fizer um vídeo novo, você será avisado, E poderá assistir o vídeo. Que você deixe aqui os seus comentários, que você faça as suas colocações, coloque suas experiências, não esquecendo de curtir, porque assim eu sei que o conteúdo abordado está sendo útil para você. E se é útil para você, de repente pode ser útil para os seus amigos, então compartilhe esse vídeo com as pessoas que você entenda que possam se beneficiar dele. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre um material que eu uso bastante, na clínica, na minha intervenção com os alunos com dificuldades ou com deficiência, e que também sugiro aos professores que utilizem. Tenho certeza que muitos professores já conhecem o material, mas para quem não conhece, hoje a gente vai fazer uma abordagem geral, mas a gente vai continuar explorando o material e fazendo atividades aqui com as quais vocês possam usar o material, que são as réguas numéricas, Essas réguas que eu vou mostrar aqui para vocês, que são réguas que é um material muito útil, um material bastante funcional, eu vou falar para vocês sobre ele, e que eu utilizo depois que o aluno já conseguiu estruturar toda essa base das noções básicas lá da educação infantil. Mas que muitas vezes esses alunos, eles vêm para nós lá nos anos iniciais, no ensino fundamental, e eu já peguei adultos, inclusive professores que não conheciam o material e se beneficiaram muito aprendendo como utilizá-lo. Então, não necessariamente você tenha que ter só os alunos da educação infantil que não dominem os conceitos básicos. Muitas vezes esses alunos estão já no ensino fundamental ou até mesmo são adultos e a gente vai falar sobre isso. Então, nós vamos hoje saber como é que a gente usa essas réguas numéricas. Por isso eu coloquei o nome do vídeo usando as réguas numéricas. Vamos falando sobre isso, eu vou passando os slides, porque assim eu consigo também seguir uma sequência de organização e me organizo melhor. Claro, a gente tem que dar uma recordadinha nas noções espaciais, que são aquelas noções lá da educação infantil, que a gente já trabalhou, mas que a gente vai continuar trabalhando, Quais são elas? São aquelas noções de discriminação visual. O conjunto das réguas, por exemplo, é uma discriminação visual. Então, quando eu trabalho o conjunto das réguas amarelas, eu vou ter a régua de 6, a régua de 3, a régua do 9, todas essas, elas fazem parte desse conjunto. Então, mesmo com alunos mais velhos, com aluno, por exemplo, dos anos iniciais, você pode trabalhar essa primeira classificação, esse primeiro conjunto, e já vai dando ao aluno essa noção do que contém, do que cabe dentro, E aí vocês terão também para esse trabalho, essas que eu estou mostrando para vocês, são as réguas de utilidade do professor. Elas todas vêm com a malha imantada para que você use no quadro imantado, Eu vou deixar aqui no vídeo, na descrição do vídeo, um link que vocês podem buscar essas réguas, ou então eu deixo para vocês também um contato que vocês possam adquirir as réguas. E vocês poderão tê-las assim, pequenininhas, Em EVA ou em madeira, como essa daqui. E aí, por exemplo, se a gente falasse no conjunto das réguas vermelhas, nós teríamos o 8 e o 4. Das réguas verdes, nós temos o 5 e o 10. Então, isso eu trabalho já na educação infantil. Então, esse tipo de classificação a gente já fez antes, com diversos tipos de materiais, com diversos tipos de noções,
E aí você pode usar, como vocês vão ver aí nos vídeos, blocos lógicos e outros tipos de materiais que os professores têm na educação infantil. Conjuntos das grandes, pequenas, diferença entre tamanhos e quantidades, isso é importante sim. Por quê? Quando eu falo, por exemplo, na régua do 3 e na régua do 6, elas são semelhantes na cor, mas elas são diferentes na quantidade de quadradinhos que eu vou contar, né? No tamanho, tá? E o 3, ele está contido aqui no 6, né? Ou seja, o 3, ele cabe dentro do 6 duas vezes. Então, tudo isso a gente vai trabalhando aqui nessas noções espaciais. Qual é o espaço, né? Qual é a quantidade, o tamanho e a forma que a gente vai trabalhar com essas réguas. E aí, depois, a gente vai trabalhar também uma noção bem legal que vocês vão conseguir, só um pouquinho que eu vou dar uma clicadinha aqui, veio. Opa, agora cliquei demais, né, gente? Então, memória visual, qual é a régua maior? Né? Menor, o que falta para completar e o que cabe dentro? Então, vamos lá. Se aqui eu tenho essas duas réguas, então eu digo que a régua do 6 é a maior, quanto falta para eu completar, né? E o 3 cabe ou não cabe dentro? Mas nesse caso aqui, eu posso trabalhar os tamanhos, eu não estou trabalhando cor agora, e eu vou dizer que a régua do 4 é menor do que a do 6, e que 4 cabe também dentro do 6, né? E quanto que o 6 é maior do que o 4? Essa experiência eu faço, inclusive, com a educação infantil, brincando de uma maneira lúdica com material concreto, pedrinhas, bolinhas, sementes, fazendo a correspondência bionívoca que ajuda bastante, tá bom? E aí a gente vai trabalhar decomposição de campo. Se tenho 5, o que cabe dentro dos 5, né? Nós vamos falar isso mais pra frente. Mas quando eu falo que eu tenho 5, o que cabe dentro dos 5? 1 cabe dentro dos 5? O 4 cabe dentro do 5? Então, se eu digo que o 4 cabe dentro do 5, eu vou precisar do 1 para completar 5. Mas se eu digo que o 3 cabe dentro do 5, eu vou precisar de 2. E aí as réguas numéricas, elas me dão essa proporção, elas me dão essa noção que é bem importante dentro da decomposição. Porque se eu faço essa decomposição primeiro aqui nas unidades, colocando e formando, depois eu consigo entender dezenas, centenas e milhares e assim por diante, e eu vou entender também valor posicional do número. Composição de campo, quantidade, forma, tamanho, isso tudo eu acabei de falar para vocês. Então, quando eu vou compor esses 5, o que eu vou utilizar? Quais as réguas que eu vou utilizar para compor os 5? Aí nos meus vídeos vocês já vão ver quando eu falo que é bem importante a gente fazer até o 5 e depois até o 10 e sucessivamente, porque assim os alunos conseguem compreender e entender melhor. E aí depois coordenação motora, se tenho 5, quanto falta para o 7? E aí nós vamos ter a rota, né? Então vamos pegar aqui o 5 e o 6 que cabe mais direitinho dentro do meu quadro. Então vamos ver, ó, se eu tenho 5, eu olho da esquerda para a direita e as réguas numéricas diferentes do material dourado, elas dão essa proporção, essa rota visual aqui, de que quanto cabe dentro, né? Então, isso é bem importante. Então, o 5, né, ele cabe dentro do 6 e falta 1 aí. Mas eu posso colocar o 4. E aí eu consigo ter essa visão na horizontal e que ajuda muito para que o aluno consiga se organizar. Simetria, inteiro, metades, né? Então, se eu tenho o 3, né, eu preciso 2 réguas de 3 para compor o 6. Então, é a minha metade. E eu consigo trabalhar isso. Então, eu vou fazer isso com todos os numerais. E é muito legal porque eu também consigo trabalhar pares e ímpares, tá certo? E aí, depois, uma coisa que eu gosto bastante para você entrar mesmo nas réguas numéricas, para você trabalhar, o seu aluno ele precisa contar e associar a quantidade. Porque se ele não sabe contar, vai ficar muito difícil ele compreender tudo isso. E às vezes até o teu aluno conhece visualmente o número, mas ele não sabe que esse número representa uma quantidade.
Então, eu trabalho muito com contar e associar a quantidade. Então, você vai contar e associar. Nesse caso aqui, sempre 2. Ou seja, o seu aluno vai fazer conjuntos de 2. Ele vai contar 1, 2 e ele vai circular esse conjunto. Vai ver se esse número de gatinhos aqui, quantos conjuntos vão formar, se sobram gatinhos, se faltam gatinhos, como que é isso tudo. Essa análise e esse levantamento de hipóteses precisa ser feito com o aluno. Construído passo a passo. Aqui eu estou trabalhando com o 2, mas a gente vai construir o 3, o 4, o 5, até que o aluno entenda bem isso e consiga fazer. Vocês vão ver que isso aqui o aluno deveria já dominar aí quando chega no primeiro ano, mas na maioria das vezes ele não consegue fazer isso. E não conseguindo, ele não consegue evoluir na sua capacidade e no seu entendimento desse raciocínio aí, que é a base do sistema decimal. Então, quando o aluno consegue entender esse agrupamento, que ele vai agrupando por quantidades, isso já vai fazendo sentido para que ele entenda o que vem depois. E aí aqui nós temos a correspondência, né? Eu gosto de trabalhar bastante a correspondência com as reguinhas numéricas, ou seja, eu vou corresponder cada quadradinho. Por quê? Para que o aluno entenda que cada quadradinho desse aqui é uma unidade, né? Eu conto de 1 em 1. Então, vamos lá. Para cada macaquinho desse dali, eu coloco um quadradinho, né? Então, eu vou relacionar cada quadradinho desse com um macaquinho. A mesma coisa eu vou fazer com os dinossauros e a mesma coisa eu vou fazer com as balas. Ou seja, essa correspondência também vai dizer para o aluno quanto tenho aqui dentro, se eu tenho um macaquinho a mais, quanto que está faltando para eu completar este conjunto aqui, que é do número 5, tá? Essa quantidade 5. E aí depois nós vamos ter maior e menor. Olha que legal, né? A gente já começa, eu trabalho bastante com a Torre de Hanoi, já lá na educação infantil, onde eu digo para o aluno que ele tem que começar do maior e chegar ao menor. Aqui nós temos uma seriação. Então, se o aluno não domina a seriação, vai ser difícil para ele chegar aqui. Então, às vezes eu tenho que trabalhar essa seriação com outro tipo de material, tá certo? Então, essa torre aqui eu coloquei como exemplo, mas vocês têm vários tipos de material, mas é importante trabalhar essas noções básicas. Vão aí no canal e vejam o vídeo, tá certo? E aí aqui, olha só, eu tenho essa noção, né? Qual é o maior? Então, o 1, ele é menor do que o 2. Por quê? Porque no 2, o 1 cabe 2 vezes. Eu posso aumentar isso para o 3, para o 5, para o 10, quanto for necessário. E vejam que aqui eu consigo fazer a correspondência, né? Eu consigo corresponder essas duas réguas para saber aqui só cabe a reguinha de 1. É a mesma coisa que aqui, ó. Por exemplo, eu tenho o 5 e o 4, né? Ou seja, o 5, ele é maior do que o 4, tá? E eu preciso ainda de uma reguinha de 1 para completar a mesma quantidade, né? A mesma quantidade de quadradinhos. Então, eles ficam iguais em quantidade, tá? Mas não em cor e nem em forma, né? O 4 não é igual ao 5. Ele só vai ficar igual nessa quantidade quando eu junto com o 1, tá? E aí, assim, sucessivamente. Então, eu construo com as réguas numéricas isso. Quando o aluno tem esse material, que é o material de mesa, o material do aluno, isso é muito funcional, porque ele vai fazendo essa construção junto com você na mesa e isso dá para ele essa condição de ter a experiência do material concreto. Maior e menor ainda, então assim também é muito bom na vertical, né, para que o aluno consiga ter essa percepção. E olha só, que legal que é isso, né? Então o 5, ele é maior do que o 7. E aí vem a polêmica do sinal, né, gente? Esse sinal aqui, maior e menor. Lembrem-se que o que importa é o aluno entender que o 5, ele é menor do que o 7. E por que o 5 é menor do que o 7? Porque ele cabe dentro do 7 e ainda faltam 2 unidades para que eu tenha a mesma quantidade. E aí o sinal, você só ensina para o aluno que o sinal vai virar a boca para o lado sempre do maior. E isso não confunde o aluno. Então, você primeiro vai trabalhar
desta forma, ou seja, você vai trabalhar mostrando ao aluno assim, né? Primeiro, de preferência que ele já tenha tido essa experiência no concreto, com material concreto. Isso aqui é semi-simbólico, para depois você ir para o simbólico, que é com o número, tá bom? E aí você vai dar essa experiência para o aluno e ele consegue entender. E aí nós vamos para a diferença. Então, se eu tenho 5, qual é a diferença? A diferença é muito difícil para o aluno entender, né? Então, olha só, qual é a diferença? Se eu dou essa noção visual, física, porque toda noção matemática sempre tem uma noção física envolvida, o aluno consegue perceber que a diferença entre 5 e 8 é 3, tá? Então, eu primeiro trabalho assim para depois dar a operação inversa. O teu aluno ele tem que ter essa certeza e ele pode fazer isso nos dedos, sim. Eu tenho 5 dedos para chegar no 8. Quanto faltam? Né? Faltam 3, então essa é a diferença. Eu preciso 3 para chegar no 8. E aí nós vamos trabalhar então a composição. E o que cabe dentro dos 5? Olha só, que legal. Eu vou compondo esses 5 passo a passo. Então eu digo que eu tenho 5 mais 0, 1 mais 4, 2 mais 3, 4 mais 1, desculpa, 0 mais 5, 1 mais 4, 2 mais 3, 3 mais 2, 4 mais 1, e eu vou compor esse círculo. Eu vou fazer com que o aluno faça isso com as réguas numéricas dele, que ele componha esse número para que ele entenda quando ele tem que decompor, tá certo? Ele tem que entender o que cabe dentro do número. Depois vocês vão trabalhar a dezena, olha que legal, né? Então, a dezena, eu gosto muito dessa visão horizontal da dezena, né? Que agora eu passo a contar de 10 em 10. Então, eu já vou saber que dentro de uma dezena, o que cabe dentro do 10? Cabe 10 reguinhas de 1, cabe uma reguinha de 2, mais uma reguinha de 8, cabe uma reguinha de 5. Então, essa composição e essas experiências você vai utilizar aí na sua sala de aula com o seu aluno, utilizando esse material que visualmente claro. Então, só passe para o material dourado quando o seu aluno entendeu bem isso, utilizando as réguas numéricas. Aí sim você vai conseguir que ele abstraia sem ver o 10, né? Sem ele ver a dezena. Porque aqui fica claro que eu preciso 2 réguas de 10 para compor o 20, tá bom? E aí, dezenas de unidades. Então, aqui, nesse número, no 14, eu vou compor o 14. Como é que eu componho o 14? Com uma dezena e 4 unidades. Eu vou fazer isso visualmente claro com todo o número. Eu começo 10, depois eu componho o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, até chegar no 20. Porque aí o aluno vai entender e aí você vai poder usar a tabela. Então, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E quanto? E 1, e 2, e 3 é importante. Aí sim, você pode fazer a mesma estratégia de juntar reguinhas de 10, colocar uma borrachinha para que o aluno entenda lá quando chegou no 100, quantas reguinhas ele tem de 10 para compor o 100, né? Que eu tenho cubinhos no material dourado, depois eu tenho barrinhas, e aí eu tenho as plaquinhas, então eu preciso de 10 barrinhas para compor uma plaquinha. Eu já fiz isso com as réguas, o aluno consegue entender muito mais e melhor. Depois a gente vai trabalhar o dobro, olha que legal, eu estou dando dicas para vocês, que são dicas funcionais para você trabalhar com o seu aluno, né? Como os alunos têm dificuldade de dobro, né? O que é dobrar? Se você trabalhou simetria lá na educação infantil, o aluno vai chegar aqui conseguindo entender, senão você tem que trabalhar isso ali. E, gente, olha que legal, geometria. Eu já trabalho isso aqui na educação infantil, já falei sobre isso, dando uma caixa onde o aluno tem que encher essa caixa com pecinhas de Lego. Então, ele vai ter uma pecinha pequenininha, quadradinha, mas ele vai ter uma pecinha maior, um retângulo. Então, ele vai montar isso com material concreto primeiro, e aí ele vai fazer isso com as réguas numéricas. Olha que legal. Para eu compor toda essa base aqui, né, eu vou usar que tipos de réguas? Olha que legal.
E o aluno vai completar, você dá assim, ele vai completando, você faz essas experiências em grupo, sozinho, cada aluno completando o seu. Isso vai ajudar muito o aluno a processar e a aprender. Então vejam bem, que essas noções básicas que a gente teve lá na educação infantil, que são bases para geometria, para aritmética, as duas juntas, né? A gente vai trabalhando sempre, todos os dias na nossa vida, isso a gente faz sempre. Porém, a gente não para pensar que toda essa leitura do raciocínio lógico a gente tem na vida da gente, né? Então, isso é importante. Como a gente vai trabalhar essa geometria? Então, veja que rica que é essa experiência para o aluno. Ele vai conseguir trabalhar isso para depois ele fazer todos os cálculos que vêm depois de perímetro, de área. Se ele já conseguiu entender essa base, se você já abriu um caminho aí de conhecimento prévio do seu aluno para depois ele trabalhar isso. Mas mesmo você que é professor de matemática, que vai trabalhar perímetro e área, veja que bom que é você trabalhar isso. O aluno tem essa base, ele vai conseguir compreender o que você quer depois. Nós vamos conseguir com as réguas numéricas trabalhar adição e subtração. Então aqui, 3 mais 2, como é que eu vou fazer esse 3? Eu tenho 3 mais 2 fica igual a 5. Isso é bem funcional. O aluno consegue compreender quando ele monta isso, quando ele tem isso visualmente claro, né? Então fica igual em quantidade, tá? E olha só, agora eu tenho 5 menos 3, quanto que sobra? 2. Eu também consigo fazer essa noção, eu tenho essa noção. Com alunos com deficiência, pessoal, eu somo, né? 4 mais 1, por exemplo, e eu vou ter 5. Né? Ele tem essa construção mental aqui que ajuda muito. Na subtração, com os alunos com deficiência, talvez só ver assim fica muito abstrato. Então, o que eu faço? Eu cubro o número, que aí fica mais fácil dele entender o que sobra, né? Quando eu tiro o 4, o que me sobra? 1. Né? E assim vocês vão trabalhando. Se você não cobre, você sabe que o aluno com deficiência ele tem um pouco mais de dificuldade nessa questão cognitiva de compreensão. Ele pode te dizer que é 5, tá? Lembrando sempre que toda essa experiência já tem que ter sido feita com material concreto, que é bem o físico. Nós vamos aqui para as réguas numéricas no semi-simbólico para depois chegar ao simbólico. E aí nós vamos trabalhar multiplicação e divisão. 5 vezes o 2. Então, olha só, eu tenho 5 vezes o 2. 5 reguinhas de 2, né? O aluno vai entender o que cabe ali, né? Que ficou igual a quanto? A 10. Então, dentro do 10, cabe o 2 5 vezes, tá? Isso é importante que você vai explicando e trabalhando com o seu aluno. Lembra lá do agrupamento que você fez no primeiro, no slide dos gatinhos? Eu agrupo sempre 2. Aqui são grupos de 2, ó. Eu tenho 5 grupos de 2 dentro do 10, né? E depois eu vou dividir esse 10 em 2. É como se eu tivesse um chocolate, eu sempre falo para os alunos, e eu vou partir esse chocolate no meio. Eu já cheguei a usar a simetria mesmo, né? Fazer a simetria para o aluno entender que você está dividindo em 2 partes e quantos pedaços eu vou ganhar, quantos pedaços você vai ganhar. Então, se eu divido em 2, eu tenho 5 partes ali que cabe dentro do 10, tá? Então, isso é importante, eu divido em 2 grupos de 5 e cada grupo tem 5 pedacinhos, né? Ali para comer, tá bom? E aí nós vamos trabalhar depois situação-problema com os problemas simples. Eu sempre começo pelo problema simples para depois seguir no que vem depois. E aí a gente usa, que eu já uso na educação infantil, eu brinco sempre que eu trabalhei muito isso com meu filho, que hoje já tem 20 anos, eu dizia para ele que eu ia contar uma historinha. E eu lembro de um dia que ele fez uma prova de matemática no 3º ano e ele disse: mãe, eu fui bem em tudo, até nas historinhas. Ou seja, é uma situação-problema. Então, vamos analisar aqui. Eu tenho 3 margaridas e nessas 3 margaridas tem 2 borboletas, porém, 3 borboletas, porém 2 estão chegando, né? Eu tenho 2 a mais que estão chegando. Então, se eu tenho 2
mais 3 fica igual a 5. E aí no outro, que são o das joaninhas, né? Aqui é o contrário. As joaninhas estavam todas juntas, eu tinha 5 joaninhas na minha folha e 2 saíram. Então, quantas ficaram? 3, né? Eu tinha 5 e 2 saíram, ficaram 3 joaninhas. Então, vejam, esses problemas a gente já trabalha lá na educação infantil em forma de contexto. Isso aqui a gente está contextualizando, a gente vai trazer para aquilo que a gente tem na nossa sala de aula, na vida do aluno, e vai trabalhando isso tudo usando um material, que é um material lúdico, gostoso, concreto e que a gente pode trabalhar passo a passo, auxiliando o nosso aluno. Então essa é a dica, tá? Vocês utilizem isso na sala de aula de vocês. Assim que utilizarem, deixem os seus comentários no vídeo, vão me relatando as experiências de vocês. Não esqueçam de dizer se isso foi útil para vocês, qual é a opinião de vocês, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Um grande abraço!